Desenhar figura humana dentro de um ambiente como este envolve praticamente todos os fundamentos do desenho. Mas, em primeiro lugar, precisamos decidir o que desejamos transmitir. O assunto do quadro será a paisagem, as figuras ou as figuras em relação à paisagem. Esta escolha vai determinar o tipo da composição. Podemos fazer vários desenhos de uma pessoa numa mesma paisagem e dizer coisas totalmente diferentes, alterando somente o enquadramento. Eu vou começar desenhando uma praia onde uma moça está tomando banho de mar, mas a moça em si não terá muita importância. Aproximando o enquadramento, a moça e o que ela está fazendo ganham importância, mas a paisagem continua sendo importante também. Aproximando o enquadramento ainda mais, é a paisagem que perde importância, porque todo o interesse do quadro está concentrado no lado humano. Veja que a linha do horizonte abaixa quando eu desenho a moça e não a paisagem. Nesse quadro, a paisagem é o importante. Neste outro, a atitude da pessoa no ambiente é tão importante quanto a representação da sala se transformando numa paisagem. No entanto, neste, a nossa atenção se concentra na pessoa mais do que no ambiente. Também é muito importante a estrutura do quadro. Podemos alterar algumas coisas nesse desenho, por exemplo, e alterar todo o ritmo do quadro. Veja, se eu modificar a posição dos braços, que aqui está formando uma estrutura triangular, eu posso criar uma estrutura mais de lemniscata, trazendo mais para cá. Que vão formar curvas assim, bem mais leves, mais líricas, até sensuais. Mas toda a estrutura é formada pela figura humana e a paisagem tem pouca influência. No outro desenho,
Já a estrutura da paisagem e a estrutura da figura se complementam. Então nós temos duas estruturas aqui. Podemos criar, ou até mais, aqui uma curva que dá calma. Podemos criar triângulos aqui com elementos, outros elementos assim, por exemplo. E na figura podemos de novo criar a estrutura do lemniscata ou acentuar a estrutura do triângulo, que é bem mais dinâmico. No primeiro desenho é a paisagem que determina a estrutura. Nesse caso está mais triangular, mas podemos transformá-la numa onda, retirando a importância dessas linhas aqui e reforçando o aspecto ondular das montanhas. Também podemos criar uma estrutura circular, colocando outros elementos, por exemplo, outras pessoas dentro do mar, assim. Talvez um escurinho aqui. E aí formamos o círculo. A atmosfera suave deste quadro é determinada pelo tipo de luz, de harmonia de cor e pela expressão linear, além da estrutura. Falta muita coisa para transformar qualquer um dos desenhos que eu fiz num quadro, porque servem somente para registrar uma ideia. Geralmente é interessante fazer estudos da figura ou figuras, tanto da luz e sombra como da expressão e do movimento. Quando a figura é pequena, como neste caso aqui, preocupe-se somente com a luz geral e com o equilíbrio do movimento, lembrando que a cabeça está sempre situada justamente em cima do pé de apoio. Figuras maiores necessitam de estudos com mais detalhes, talvez usando um modelo como fiz nesse caso. Veja que é um estudo da luz e da musculatura das costas, e esse desenho serviu como uma referência para este quadro. É interessante fazer estudos da paisagem ou do ambiente e de alguns detalhes, especialmente quando desenhamos interiores. O ideal é desenhar de observação, mas isso não é sempre possível. Uma opção é você fotografar as paisagens que você quiser desenhar. Outra é escolher uma foto que se adapte à sua ideia. Aqui nós temos uma foto que pode ser usada como uma referência para este desenho, especialmente para a água, para a posição dos braços e para a luz e sombra. Não faça o contrário, que é adaptar o seu desenho a uma fotografia. Para fazer todos esses desenhos, você terá que usar os princípios básicos da observação. Comparar proporções, observar os espaços, criar eixos verticais e horizontais e comparar luz e sombra nos desenhos de volume. Aí você estará usando o lado direito do seu cérebro, que a esta altura você já deve estar ligando automaticamente. É por isso que quando desenhamos, perdemos a noção do tempo e é difícil de falar. E depois demoramos para voltar ao normal, o lado esquerdo do cérebro. Deve ser por isso que nós artistas somos tão avoados, não é? Agora temos que juntar todos os desenhos num só. Para isso, usamos a perspectiva linear e o ponto de fuga. O maior problema é desenhar a figura no tamanho certo para a paisagem. Desenhar a figura no local é bem mais simples. É como desenhar esta figura aqui. Veja. Eu posso começar com o desenho da figura e depois desenhar toda a paisagem, usando
a proporção e os eixos. Aqui. Assim. No entanto, quando queremos juntar o desenho de uma pessoa ao desenho de uma paisagem, a coisa se complica. Vamos ver como isso funciona no desenho. Primeiro desenhamos a paisagem. Eu vou usar esta foto como referência. Vou desenhar esta casa. Depois eu vou aproximar a figura dessa casa. Dentro dessa paisagem, eu preciso procurar uma referência que sirva como tamanho para a figura. Então vou escolher esta porta. Uma pessoa teria mais ou menos esta altura aqui dentro desta porta, certo? Então aqui nós vamos colocar essas duas referências. Se eu quiser colocar uma pessoa mais à frente, vamos dizer aqui, nós temos a linha do horizonte aqui, passando aqui, e eu vou fazer uma linha deste ponto até este, chegando até a linha de horizonte. Depois eu vou traçar uma outra linha deste ponto, que é o ponto de fuga, para cá, até chegar num ponto justamente em cima deste outro. Esta figura vai caber aqui e vai ser o tamanho certo para esse desenho. Então agora eu vou desenhar esta figura. Primeiro faço um desenho mais esboçado. Depois fazer os detalhes. Quando temos um desenho completo, podemos fazer uma pintura, porque temos tudo organizado. No entanto, é somente na hora de pintar que vamos realmente definir a cor e a pincelada. É um longo caminho desde os primeiros desenhos até o ponto em que sentimos que dominamos a linguagem do desenho e a técnica. Durante este processo, desenvolvemos nossa percepção e nos tornamos mais críticos em relação ao nosso meio, e descobrimos muito a respeito de nós mesmos. É um processo extremamente enriquecedor, e a cada novo desafio sentimos um grande prazer. Um prazer que agora você pode transferir para quem olha para seus trabalhos.